Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, de 1 a 100 passos. Tudo se inicia por um movimento. Um passo, que depois é 2, e depois é 20, depois é 60, e que hoje são 100 passos. Em junho de 2020, iniciamos o podcast da Vivendo da Nossa Arte. E hoje, de 16 de novembro de 2021, chegamos ao episódio 100. Dá para cantar parabéns? 100 episódios, Paula? Você acredita nisso? Eu não acredito. Cara, eu lembro o primeiro podcast, quando a gente sentou para gravar o primeiro podcast. E olha, o quanto você ter constância nas coisas, né, leva a gente ao 100º, não é verdade? Exato. Que coisa louca! Chegamos ao 100. Chegamos ao 100. Inclusive, a gente ia fazer algo diferente no podcast, nesse episódio, que foi uma ideia incrível da Cris Iotti, que é aluna VDNA. Ela falou, seria legal que se vocês narrassem o podcast... o primeiro episódio, só que a gente não conseguiu fazer isso, e faz parte também, a gente não conseguiu, porque o episódio é de 1 hora, ia ficar muito longo, e a gente falou assim, tá, é legal essa história nossa, nosso primeiro episódio, que é o episódio podcast teste, e a gente falou assim, é muito legal essa ideia, porém a gente pode trazer uma mensagem mais forte nesse episódio. E a gente pensou em fazer algumas outras coisas, mas, né, dá para perceber que tanto eu quanto a Paula, a gente está com uma vozinha meio estranha nesse episódio, porque... estamos sarando de um resfriado que pegamos juntas, provavelmente. Então, hoje realmente é antes feito do que perfeito. Mas antes da gente começar esse episódio, por favor, se você é nova por aqui, primeiro seja bem-vinda, é uma honra ter você com a gente nesses 100 passos, ou nesse primeiro passo que você está dando agora com a gente. E siga Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais. Marque, compartilhe esses stories. Compartilha esse episódio como formato de stories e marca Vivendo da Nossa Arte, porque é assim que a gente sabe que realmente está chegando. A gente não tem tanto contato, né, através do episódio, porque não tem essa rede social, né, no Spotify. Então, a gente gosta de saber aonde está indo o nosso episódio 100. Total, e assim, agradecer demais quem ouve o podcast da Vivendo da Nossa Arte, que eu sei que tem algumas fãs, né? Muitas fãs aqui, eu ia falar Vivendo da Nossa Arte Cats, que escutam, que são fiéis ao podcast da Vivendo da Nossa Arte. E então, sim, muito obrigada. A gente só está chegando ao 100º episódio por conta de você que está escutando nesse exato momento. Nossa eterna gratidão. Nossa, com certeza, com certeza. Porque se não fosse nossas ouvintes, que a gente sabe que a maioria são mulheres, se não fossem elas falando, nossa, né, estou me identificando, né, o episódio nasceu, né, o podcast nasceu, na realidade, com essa função mesmo de você, na hora que você está produzindo uma peça, costurando, bordando, tricotando, seja lá qual for a sua técnica, você está aqui com a gente está aí com você, porque... são algumas coisas que a gente, né, traz aqui no episódio, alguns temas que são legais que a gente compartilha, e a gente sabe que não rola um compartilhamento quando a gente trabalha sozinho. Então, assim, o podcast nasceu com esse objetivo, que as nossas vozes cheguem aí para vocês e que vocês falem, nossa, é mesmo, eu também penso dessa maneira, ou, nossa, não, viajaram, eu não penso dessa maneira. Então, muito, muito obrigado demais por estarem aqui com a gente. E eu acho que é legal a gente começar, porque assim, né? Vivendo na Nossa Arte começou com bonecas de pano,
E aí depois tinha vídeo no YouTube, depois virou um podcast. Meu Deus do céu, quantas frentes! E a gente falou assim, poxa, vamos fazer o podcast, né? O teste, vamos ver como que vai ser. E foi muito sucesso. A galera começou a ouvir. E foi sempre, foi de uma forma super despretensiosa. E esse passo, né? Começou com esse primeiro passo, como tudo começa na vida, e mega clichê isso, mas é importante trazer esses clichês, porque vida é movimento, vida é passos, é passo a passo, e a gente ama o passo a passo, né, mano, artesã? E, e é isso, e eu acho que é importante a gente celebrar esses passos. E hoje esse episódio é uma forma de celebração também, porque nós sempre fomos dessas, né, Paula, de celebrar de alguma forma pequenos ou grandes passos, né? Total, eu tô comemorando com baita de um cafezinho aqui, brindando no café. Mas é bem isso, é bem isso. A Vivendo da Nossa Arte, talvez você não tenha escutado o primeiro podcast da Vivendo da Nossa Arte, onde a gente conta a nossa história. Fica um convite para você tá ouvindo. Mas desde o começo, a cada pequena conquista, gente, assim, eu digo pequena conquista, era algo assim, putz, saiu o primeiro planejamento estratégico da Vivendo da Nossa Arte. Vamos comemorar isso? A gente está andando. Ah, a gente vai fazer a nossa primeira feira. Puxa vida, que sensacional. Então, nunca a Vivendo da Nossa Arte, eu acho que faz parte, né, desse perfil que eu e a Amanda temos também, de, de falar assim, ah, mas pô, é só uma feirinha ali de bairro. Ah, é só uma planilhazinha. Ah, é só uma precificaçãozinha das bonecas. Poxa vida, que passo enorme que a gente está dando. Poxa vida, que coisa grandiosa. A gente está caminhando, a Vivendo da Nossa Arte está caminhando, porque ela está colocando em ações. Então, se você está ouvindo isso, quando a gente fala de comemorar pequenos passos e passo a passo, é disso que a gente está falando também, né? A gente nunca menosprezou, nunca menosprezamos uma única decisão. Quando a gente fez o primeiro podcast da Venda da Nossa Arte, a gente nem sabia como que a gente ia gravar tal e saiu. Poxa vida, que coisa incrível, que coisa incrível. Quando a gente fez o nosso primeiro sorteio, quando a gente inaugurou, né, a gente eu falo assim, inaugurou, né? E foi assim, a gente reorganizou o nosso ateliê, saímos da cozinha, fomos para a sala e reorganizamos ele com tudo que a gente tinha. A gente não comprou nada, não compramos absolutamente nada para decorar. A gente simplesmente repaginou com o que a gente tinha. Que comemoração, que coisa incrível isso, que coisa incrível. Eu lembro, a gente estava lembrando esses dias que foi tão importante para a gente que nós fizemos convites físicos e entregamos para as pessoas que nós gostaríamos que fosse, né, na nossa inauguração do Home Atelier, que era algo simples, mas tão importante para a gente. Então, o quanto a gente tem que valorizar cada passo e ter muita persistência nas coisas. Não é, Com amiga? Você não sente certeza. isso? Com certeza, com certeza. Tem uma frase do filme Rei Leão que eles falam assim: a jornada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, tudo começa com o primeiro passo. Não tem como. As pessoas, elas estão, né, e eu incluo também, tá, manas? Nós estamos num momento de imediatismo, mas tem que centrar na paciência, e focar no hoje. No hoje, por que eu digo isso? Porque quando a gente começou o nosso podcast, o primeiro episódio, de uma forma, a gente nunca pensou em chegar no 100. A gente pensava no agora. A gente sempre pensa no agora. Eu não estou pensando no episódio 200, no episódio 500, no episódio 1000. Estou pensando no agora, nesse episódio que precisa ser festejado. Então, isso também é importante demais para o nosso ateliê. Importante demais. O passo a passo não é agora. O passo a passo, se não tivesse... se a gente falar assim, nossa, né, quero fazer uma peça, eu quero, sei lá, ter um negócio no artesanato, e quero tudo pronto. Não existiria passo a passo, entende? Então, é legal a gente trazer isso, porque
a gente não teve no começo, essa ambição de querer chegar no 100. As coisas vão se tornando, a gente confia no processo. E tanto que no primeiro episódio, a gente gravou 3 vezes, porque tinha cachorro, tinha um monte de coisa acontecendo, a gente não sabia como gravava. E a gente fez do jeito que dava. E a gente faz o nosso podcast do jeito que dá. Porque teve alguns momentos que a gente teve que parar. Teve alguns momentos que a gente falou assim, poxa, a gente vai ter que dar uma pausa porque a gente tem outros planos, outras coisas aqui, e a gente não está conseguindo gravar com uma forma profissional, não nem quer dizer profissional, mas com conteúdo que a gente curte, porque a gente sempre faz uma seleção de conteúdos antes de ir aí na sua casa. Então, teve pausas, e tá tudo bem ter pausas. E a gente voltava com tudo. Então, as paradas nesse meio tempo aí, que foram algumas pequenas, também foram importantes. E isso também dá para a gente mostrar, né, no nosso ateliê que, às vezes, é importante essas pausas, mas pausa não quer dizer parar. Pausa, a gente volta. E a gente sempre voltou. E é muito louco, né? Porque olha como que as coisas mudam em pouco tempo. Fazem 2 anos e meio, né, do primeiro episódio. E a gente morava em Piracicaba ainda, a gente gravava num quartinho pequenininho, vocês não têm noção. Morria de calor para fazer as gravações, vocês não têm noção quanto. E aí a gente foi para São Paulo, começamos a gravar em São Paulo, e aí veio a pandemia, e aí na pandemia a gente se separou por quase 6 meses, meio ano, e mesmo assim o podcast estava rolando, a gente fazia as coisas aos trancos e barrancos muitas vezes, mas a gente ia lá e fazia. Então, aí agora, vivendo da nossa arte, voltou para Piracicaba, a gente grava aqui, e eu acho que isso mistura muito não só com a história do nosso podcast, mas com a história da vivendo da nossa arte, porque a gente vai nesse meio tempo, rolando autodescobertas, né, Paula? Vai rolando autodescobertas do que eu gosto, do que não gosto, do que dá para fazer, do que não dá para fazer. Isso é uma autodescoberta, né? E de entender agora, poxa, preciso parar, comunicar que você precisa parar e depois retornar. E isso rolava muito, rola com a gente ainda, né? Rola porque a vivenda da nossa arte é sempre uma constante autodescoberta, é esse constante movimento, né? Feito de passo a passo. Passo a passo, eu acho que é muito o que você falou mesmo, nossa, nunca imaginamos que ia chegar no 100, nunca, mana. Então, é claro que, vamos na constância, um dia a gente chega, óbvio, que nem a frase do Rei Leão mesmo, mas é sempre vivendo hoje, né, nessa autodescoberta diária, confiança criativa e passo a passo, né? Uma confiança que se fala, meu, se eu começar e continuar, o negócio vai andar. É algo que eu e a Amanda, gente, olha, é muito real, é algo que a gente sempre fala. As coisas dão muito certo pra gente. Por que dão muito certo pra gente? Porque a gente tem passo a passo para tudo. Porque a gente pensa no presente. A gente não fica extremamente afobado e fala, nossa, mas está muito longe, fica com aquele pesar, lamentação, né? Ai, só reclamando das coisas, tal. Claro que tem nossos momentos, óbvio, mas nós temos uma confiança de que... Qual que é a confiança, aliás? Qual que é o combustível da confiança? É a constância, é a perseverança, é a persistência. Nada na vida de ninguém, olha, nem de deuses, eu acredito, tudo é passo a passo, entende? Eu falo de deuses assim porque eu me remeti a histórias mágicas, que as coisas acontecem da noite para o dia, né? Mas até isso precisa de passo a passo para você se desenvolver, precisa de tempo, né? Você vê essas histórias. Então não tem fórmula mágica para ninguém.
E aí a gente sempre fala, claro que as coisas dão certo pra gente, é óbvio que dá certo pra gente, porque a gente persiste, a gente vai com calma e com alma, que é da onde surgiu essa frase, né? Com calma e com alma, a gente vai modelando o nosso negócio. Então, o podcast, ele foi sendo modelado, ele foi muitas vezes sendo mudado, assim, né? Então, ele teve essa formatação do que é hoje, que vocês estão escutando. E todas as vezes que a gente grava um podcast, vou contar uma coisa para vocês. A gente conversa sobre a vida antes. É muito engraçado isso. Como que você tá, amiga? Tem os bastidores desses podcasts, né? Tem. Tem os bastidores. E isso é assim, gente, a gente já chega com gás aqui para gravar para vocês, mesmo doentinhas hoje, porque a gente se conecta uma com a outra e se conecta com a vivendo da nossa arte. Então, a gente traz essa empatia com essa proposta de valor. Como que você se conecta com o seu negócio diariamente para você trazer essa perseverança, essa constância? É muito sobre isso, né, amiga? E comemorar cada dia, né? Nossa, é muito sobre isso. É sobre a gente poder, como você disse, modelar, né? Assim, nós somos donas do nosso próprio negócio, então a gente pode modelar as coisas da maneira que dá para ser feito para você, entendeu? Então, isso é algo que a gente vai fazendo, porque faz parte de qualquer negócio ir se modelando. E eu acho que o modelar está muito relacionado também a esse movimento que a gente vai criando, né? Um papo totalmente filosófico aqui, mas é real, porque a gente começou os episódios dessa forma como a gente falou, super despretensiosa, e aí as coisas começaram, não vou dizer ficar séria no sério, sério, mas as pessoas começaram a ouvir muito, mas muito, muito, muito. A gente falou assim, tá, então faz sentido mesmo as pessoas ouvirem o podcast. E aí, né, nessas modulações da vida e movimentações, o nosso podcast, o ano passado, ficou entre os 160 mais ouvidos de arte no Brasil, de uma forma mega despretensiosa, porque a gente ficava focada no quê? A gente não focava nisso, a gente nem esperava isso. A gente focava em trazer um episódio que toque o seu coração, que você que esteja crochetando, costurando, ou seja lá qual técnica que você faça, toque o seu coração como artesã empreendedora. Esse sempre foi o nosso objetivo. O nosso objetivo é muitos, muitos e muitos episódios sem roteiro nenhum, inclusive esses 0 roteiros, mas é muito feito de coração, de alma mesmo, de alma de falar assim, tá, é um espaço que vai para além de roteirização, essas coisas. É um espaço onde a gente fala de artesã para artesã. E com o coração mesmo, né, Paula? Total, o negócio aqui é coração mesmo. E trazer, né, um pouco dessas reflexões que nós temos no dia a dia, que nós temos do nosso negócio. Não é algo, gente, olha, vou falar para vocês, não é algo que nos desanima, sabe? A Vivendo da Nossa Arte, ela vai fazer 6 anos. E é um trabalho que eu tenho muito tesão em fazer, sabe? Eu acordo muito empolgada para fazer. Pô, tem desafios? Tem, né? Não é mil maravilhas? Não. Mas estar aqui gravando o 100º podcast é um motivo de muita comemoração para gente. Muita mesmo. Porque a Vivendo da Nossa Arte, ela já passou por muitas fases mesmo. E uma das nossas últimas, que a gente precisa, inclusive, comemorar, né, amiga? Que, junto com esse podcast, também está vindo o registro da Venda da Nossa Arte, amiga! Pois é, tá vindo o nosso registro de marca, gente, que também foi um processo, um passo a passo, de quase 10 meses, praticamente, e um passo a passo, sem ansiedade de
vai vir no momento certo. E eu sei que tem muita gente que falou assim, nossa, mas quando tá sem grana, as coisas não rola essa ansiedade e tal. Mano, a gente já passou por situações assim na venda da nossa arte, principalmente lá no começo, que sim, nós ficamos sem grana. Mas essa resiliência empreendedora do que vai dar certo, que é passo a passo, que é uma fase, fazia as coisas ficarem muito mais fáceis. Totalmente, Sempre ficou, né? totalmente. Sempre foi mais fácil quando a gente. Sempre é mais fácil, na real, quando a gente coloca o pé no chão e pensa que é uma fase. A gente já passou, acho que, por dias muito piores do que a gente passa. A gente já sobreviveu dias terríveis. Sobrevivemos, né, Paula? Total, gente. Olha, vou falar para vocês, a gente teve que parar para reformular vivendo da nossa arte diversas vezes. Isso é sobre persistência, não de desistência. A gente teve várias datas para fechar a vivendo da nossa arte e aí fazer de tudo, mas de tudo, de tudo, de tudo, para isso não acontecer. Então, não deixar um auto boicote entrar em jogo, né? Ah, já era, fudeu, foda-se, deixa quieto, vamos mandar currículo. Não, a gente sempre tentou de tudo. E se fosse para desistir, se fosse, a gente saberia, a gente teria data para aquilo, porque seria algo pensado, não seria algo alienado, sonhado, tal. Nós sempre fomos pé no chão nesse sentido. E hoje estamos aqui gravando o 100º episódio, assim, super felizes, com muitos planos na cabeça, com muitos planos no planejamento, com muita coisa boa para 2022 que vocês esperem que vem vivendo da nossa arte aí com mais gás ainda, com mais potência para fazer acontecer. E para descomplicar o empreendedorismo no artesanato, que é o que a gente tem mais tesão em fazer, manas. Amamos fazer artesanato, somos bonequeiras, temos a nossa página de bonecas de pano, vendemos bonecas de pano, mas o lance do podcast aqui é para falar para você, artesã, que está ouvindo o 100º episódio, gente, 100 episódios gravados. Muito gogó aqui foi, hein? Nossa, na real foram mais do que 100, né? Porque tem histórias de artesãs que logo, logo temos outras temporadas, então já foram mais de 100, mas oficialmente são 100 episódios aqui com temas, meu Deus do céu! E se você quiser, é sempre legal vocês indicarem temas também. Nossa, falem sobre isso, né? Claro que passa por uma filtragem, porque tem coisas que a gente não vai manjar de falar, mas tudo que a gente puder falar, manda lá no nosso direct do Instagram, @vivendo da nossa arte, porque é importante saber o que vocês querem ouvir aí da gente por aqui. Fechamos, Paula, esse episódio? Fechamos esse episódio 100, é isso mesmo, Brasil. Demos o nosso 100º passo com muita felicidade mesmo. Juro para você, não esperava chegar como, né? Tô sendo repetitiva, mas é muito real. Sempre foi feito no agora os episódios, então é uma gratidão mesmo chegar nesse 100º, porque é muito mais divertido e mais gostoso quando a gente confia no processo, né? Total, total. E como mensagem final, mana, lembre-se, o seu objetivo começa com o seu primeiro passo. 100 episódios. Você vai dar seu primeiro passo hoje? Rumo ao quê? Vamos com a gente. Fica aqui. Ouça sempre os episódios da Vivendo da Nossa Arte e marque a gente nos stories. E se você for um pouco mais ousada, quiser usar um pouquinho mais, marca a gente nos stories e fala qual o primeiro passo que você vai dar hoje? Rumo ao quê? Fechou! Beijo, manas, então. Até o 101º episódio do Vivendo da Nossa Arte.